Fala galera da turma intensiva, tudo bem? Aqui é João, professor de Química, e a gente vai fazer uso dessa plataforma que o Bernoulli disponibilizou para dar continuidade aos nossos conteúdos, pensando na sua prova da Baiana de Medicina que vai acontecer logo mais. Pessoal, para que a gente consiga dar continuidade aos nossos conteúdos, eu optei por fazer uso do material por dois motivos, sobretudo. Primeiro motivo, como vocês já sabem, nosso material é um material completo, a teoria é uma teoria bastante completa e objetiva, os exercícios são muito bem escolhidos. E além disso, um segundo motivo, talvez tão importante quanto o primeiro, é que uma vez que a gente faz uso do material, fica fácil para vocês acompanharem, fazerem os destaques necessários, chamarem a atenção dos tópicos mais importantes, pensando na nossa prova da Baiana de Medicina. Então, acho que faz sentido realmente fazermos uso do material. Primeira coisa, pessoal, é entender que vamos falar a princípio das dispersões. E dispersão é sinônimo de mistura. Quando a gente tem uma reunião de substâncias ou a junção de substâncias, a gente tem uma mistura, e mistura é a mesma coisa que dispersão. Só que como o material próprio aí vai dizer a você em seguida, essas misturas podem ser de dois tipos. Existem misturas que são ditas homogêneas e existem misturas que são ditas heterogêneas. No caso das misturas homogêneas, cuidado, mistura homogênea é sinônimo de solução. Quando a sua prova falar de uma solução, você está diante de uma mistura homogênea. Se por outro lado a sua mistura for heterogênea, ela pode ser de dois tipos. Quando eu já consigo perceber fases a olho nu, eu estou diante de uma suspensão. Se por outro lado, se eu não consigo perceber fases a olho nu, se eu só percebo fases com algum objeto de aproximação, como o microscópio, eu estou diante do que a química chama de coloide. E no caso dos coloides, é importante que a gente chame sua atenção, sobretudo pensando numa prova como a prova da área de saúde, que um dos fluidos corpóreos mais importantes de todos, que é o sangue ele é um coloide. Só que além do sangue ser coloide, tome nota, leite é coloide, neblina é coloide, o hialoplasma das células é um coloide, o chantilly, a maionese, a fumaça, você tem diversos exemplos de coloides. E é importante que você lembre o seguinte, os coloides são misturas heterogêneas, não esqueça disso, mas que a olho nu me parecem ser homogêneas. São misturas heterogêneas aparentemente homogêneas. Eu só consigo visualizar fases com objeto de aproximação, como microscópio. Esse tipo específico de mistura é um coloide. E aí eu vou pedir para que você caminhe no seu material para a sua página de número 52, porque lá nessa página o material chama a atenção de duas propriedades importantes que os coloides exibem. Primeira delas, e aí eu vou pedir que você tome nota aí no seu material, essa aqui, ó. As partículas de um coloide, elas executam um movimento desorganizado, aleatório. Esse movimento é chamado de movimento browniano. Então, movimento browniano é característico de um coloide. E além dessa propriedade, que é muito importante, existe essa outra. Pode grifar no seu material também, ó. O coloide, ele exibe um fenômeno chamado de efeito Tyndall. O efeito Tyndall, inclusive a figura que o nosso material traz aí, essa figura deixa isso muito explícito. O efeito Tyndall é o fato de você perceber a trajetória descrita pela luz. Quando você tem um dia com neblina, por exemplo, assim que a gente liga o farol, a gente consegue facilmente perceber o caminho descrito pela luz, o feixe de luz pela neblina, esse caminhar da luz, essa percepção de como a luz percorreu aquele espaço, esse efeito é chamado de efeito Tyndall e ele é característico realmente de um coloide.
Então, são as duas características principais do colóide, o movimento browniano e o efeito Tyndall. São as duas características principais realmente. Voltando lá para a nossa página de número 50 agora, o que eu queria chamar a sua atenção? Como eu disse, as soluções são misturas homogêneas, só tem uma fase. Só que para que eu forme a solução, eu preciso de dois componentes. Um dos componentes é aquele que se dissolve, é o soluto. O outro componente é o que dissolve o soluto, que é o solvente. Só que não é qualquer quantidade de soluto que eu consigo dissolver no solvente. Não é. Existe um limite. Esse limite, esse máximo de soluto que eu consigo dissolver no solvente, a química chama de coeficiente de solubilidade. Inclusive, o nosso material aí, ele deixa isso muito explícito. Vou até dar um zoom aqui para você enxergar de maneira melhor. O coeficiente de solubilidade, é a quantidade máxima, é o máximo de soluto que eu consigo dissolver numa certa quantidade de solvente. É isso o coeficiente de solubilidade. E na prova, quando a questão for mostrar a você como é que esse coeficiente de solubilidade varia, é importante que você saiba que ele varia de acordo com duas propriedades principais. A primeira é a temperatura. E aí eu vou pedir para que você no seu material vá para a sua página de número 54, você vai ver um gráfico como esse aqui, que é muito comum nas provas, muito comum. Vou dar um zoom aqui para a gente enxergar melhor. E esse gráfico é um gráfico bem simples de ser interpretado. Ele traz o coeficiente de solubilidade em função da temperatura. E aí o que eu posso perceber? Se você olhar para o gráfico com atenção, existem substâncias para as quais, quando a temperatura aumenta, a solubilidade aumenta. Aqui é a mesma coisa, temperatura aumenta, a solubilidade aumenta, temperatura aumenta, a solubilidade aumenta. Quando isso acontecer, quando a temperatura aumentar e a solubilidade também aumentar, coloque com muito carinho isso no seu esquema, você está diante de uma dissolução endotérmica. Inclusive, já foi tema da prova da Baiana, em 2017.1, exatamente essa pergunta. Quando a temperatura aumenta e a solubilidade aumenta, a dissolução é dita endotérmica. Por outro lado, se você caminhar aí no seu material, se você vier para essa próxima questão aqui, questão aqui embaixo, de número 1 também, nessa outra questão, você já percebe que podem existir substâncias para as quais, quando a temperatura aumenta, a solubilidade diminui. Quando a temperatura aumenta e a solubilidade diminui, coloque mais uma vez com muito carinho no seu esquema, a dissolução ela é dita exotérmica. Então, quando eu perceber na prova que a temperatura aumentou e a solubilidade diminuiu, não tem erro. A dissolução realmente é dita exotérmica. E aí, uma vez que a gente entende esses dois parâmetros da dissolução, é importante que a gente chame sua atenção do seguinte: eu não preciso saber decorado, não preciso, qual é o comportamento da solubilidade de uma substância, não preciso. A não ser, e aí eu vou pedir para que você caminhe no seu material, se eu não me engano, na página 51, deixa eu dar uma conferida aqui, é exato. A não ser que seja a solubilidade de um gás num líquido. A gente costuma dizer que o único caso de solubilidade que eu tenho que saber de antemão é exatamente esse, é dos solutos gasosos em líquidos. E antes que você me pergunte, ou você tomaria nota nesse momento, quando é que eu encontro gás dissolvido num líquido? Em duas situações principais. Primeira delas, vou registrar aqui para você, é nas bebidas gaseificadas. Sempre que eu tenho uma bebida gaseificada, refrigerante, cerveja, água com gás, champanhe, toda bebida gaseificada tem um soluto gasoso que é o CO2. Só que além de soluto gasoso nas bebidas gaseificadas, eu também encontro soluto gasoso nas fontes de água, nos rios, nos lagos, nos mares, nos oceanos.
nessas fontes de água, existe um soluto gasoso presente, que é o gás oxigênio. Os peixes, inclusive, respiram esse oxigênio dissolvido na água. E aí, para o soluto gasoso, por favor, essa análise ela é uma das mais importantes, inclusive, recentemente apareceu na prova da Baiana. Para o soluto gasoso, a solubilidade varia conforme a temperatura e a solubilidade também varia conforme a pressão. E de que maneira, você destacaria no seu esquema, quanto maior a temperatura, inclusive você nem precisa decorar, é só você pensar um pouco, quanto maior a temperatura, as partículas do gás ficam mais agitadas, o gás sai do recipiente. Como o gás sai do recipiente, esse aumento da temperatura diminui a solubilidade do gás. Então pode colocar no seu esquema, ó, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade do gás. Por outro lado, no que diz respeito à pressão, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. E aí, no seu esquema, faça essa ressalva que é importante, a temperatura e a pressão influenciam na solubilidade de um gás. E de que forma? Insistindo, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. A gente costuma dizer que a temperatura ela influi na solubilidade de forma inversa, já a pressão ela influi na solubilidade de forma direta. De novo, quanto maior a temperatura, menor a solubilidade, quanto maior a pressão, maior a solubilidade. Última coisa que a gente queria comentar com vocês, dessa parte inicial de soluções, é a classificação das soluções. E aqui é bem simples, ó. Como a gente disse, o coeficiente de solubilidade é o máximo do soluto que eu consigo dissolver no solvente. Tudo bem. Quando eu dissolvo exatamente essa quantidade máxima de soluto naquela amostra de solvente, a sua solução ela é dita saturada. Então, como o próprio material indica, ó, solução saturada é aquela na qual a quantidade de soluto dissolvida é exatamente o máximo que eu consigo dissolver. É exatamente o coeficiente de solubilidade. Quando isso acontece, sua solução é dita saturada. Por outro lado, se eu coloco menos soluto do que o máximo que eu consigo dissolver, minha solução é dita insaturada. O material aqui destaca isso, ó. Solução insaturada é quando a quantidade de soluto dissolvida é inferior, é menor do que o máximo que eu podia dissolver, é menor do que o coeficiente de solubilidade. E existe um outro tipo que é tão importante quanto esses, é nessa situação. Quando a gente coloca mais soluto do que o máximo que era possível de ser dissolvido, esse excesso que a gente adicionou, ele não se dissolve. E quando esse excesso não se dissolve, eu produzo o que a química chama de solução saturada, e esse excesso a gente chama de corpo de fundo. Existe ainda um terceiro tipo, que é chamado de solução supersaturada, mas para nossos casos, a nível de prova, é muito raro dela aparecer, porque a solução supersaturada ela é muito instável. E aí é essa instabilidade que faz com que ela dificilmente apareça nas análises das questões. Por isso, se eu sou você, eu tomo nota, os três tipos principais são esses que a gente destacou. Quando eu dissolvo o máximo possível, a solução é saturada. Quando eu dissolvo menos do que o máximo, a solução é dita insaturada. Se eu tento dissolver mais do que o máximo, eu não consigo. E aí eu dissolvo o máximo possível, a solução é saturada, e esse excesso que não se dissolveu, a química chama de corpo de fundo. E uma última ressalva, para você que vai acertar todas as questões sobre esse tema, é o seguinte, ó, se o seu sistema for uma solução saturada com corpo de fundo, eu entendo que esse sistema como um todo, ele não é homogêneo. Se esse sistema como um todo não é homogêneo, uma solução saturada com corpo de fundo é, na prática, uma mistura heterogênea. E aí, cuidado com essa análise, ó. Por mais que o nosso tema aqui seja o tema soluções, se a sua solução
tem associado a ela um corpo de fundo, o sistema como um todo não é uma solução. O sistema como um todo, na prática, é uma mistura heterogênea. Espero que tenha ficado claro aí, galera, que tenham ficado claras as explicações. Já já a gente retorna com outras partes desse assunto, soluções. Forte abraço. Valeu!